Thomas, um senhor de idade, foi barrado na recepção do mais luxuoso espaço para evento corporativo de Nova York, porque suas roupas e seu biotipo não condiziam com os outros convidados, mas quando ele revelou sua identidade, todos ficaram boquiabertos. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Histórias Empolgantes. Esperamos que nossas histórias lhes proporcionem um bom divertimento. E se gostar desta história, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu gostei. Como tratamos as pessoas, especialmente aquelas que não conhecemos, pode ser considerado um raio-x para demonstrarmos nosso verdadeiro caráter, e se somos tão racionais e justos quanto achamos ser. Thomas, um senhor de certa idade, havia caminhado por cerca de 2 quilômetros, antes de parar exausto em frente àquele luxuoso prédio. Aquele imóvel era um dos mais importantes centros de convenções corporativas da cidade. Após alguns segundos de contemplação, o homem, que usava roupas simples e um tênis de caminhada, se dirigiu à recepção daquele lugar. Ao passar pela porta automática, o idoso pôde constatar que o interior do prédio era ainda mais exuberante e refinado, com decoração moderna, com piso de porcelanato polido, e enormes janelas de vidro que deixavam parte da luz solar entrar. Na recepção estava uma mulher vestida de terno, com postura de autoridade, com maquiagem estilosa. Ela segurava um smartphone de última geração, onde aparentemente estava conversando com alguém por mensagens. Quando aquele senhor simples parou na sua frente, a mulher lhe olhou da cabeça aos pés, e em menos de 5 segundos deduziu que ele não poderia ser um convidado, ou participante de algum evento, e também não seria um funcionário da casa, pois todos eram jovens, e usavam uniformes estilosos. Assim, sem parar de digitar em seu telefone, a recepcionista concluiu que somente poderia ser alguém querendo algum tipo de informação, e rezou para não ser mais um candidato para faxineiro, pois em todos os eventos sempre tinha um. A mulher olhou novamente para o senhor parado à sua frente, e apesar de suas roupas simples com manchas de suor, o que mais chamava a atenção da jovem era o homem já ser idoso, e estar com uma barba por fazer, que lhe dava um aspecto ainda mais velho. Então ela suspirou com desprezo, aguardando o que o velho tinha para dizer. O senhor Thomas educadamente cumprimentou a mulher, e disse que gostaria de ver os camarins, e enquanto falava ele tirou sua carteira do bolso. Era uma velha carteira de couro, onde era possível ver apenas um cartão de banco, e o que parecia ser seus documentos pessoais, ou seja, nada que indicasse que o homem estava no lugar certo, considerando o público-alvo do evento, que estava sendo organizado para o outro dia. Então a mulher, sem paciência, fez sinal para que ele nem continuasse a procurar o que quer que fosse em sua carteira, pois de forma alguma ele poderia ver os camarins daquele salão de eventos, já que ali não era local de passeios turísticos. O senhor Thomas guardou a carteira, e olhou bem nos olhos da recepcionista. Depois ele viu pendurado no peito da moça um cartão de identificação. Seu nome era Sofia. Então o velho disse para Sofia que tinha andado 2 quilômetros para chegar até ali, e que na idade dele, não era mais tão fácil andar aquela distância, e ele não teria outra oportunidade de verificar os camarins. Porém, mantendo firmeza na fala, a recepcionista afirmou que ele não poderia ver os camarins, pois eles não eram abertos ao público, e eles ainda estariam sendo preparados para o evento do outro dia. Mas naquele momento, um dos faxineiros estava passando pela recepção, acenou para Sofia, e disse que já estava tudo liberado, e que as chaves estavam nas portas dos camarins. Sem saída, a recepcionista disse que iria ser honesta com o velho, e explicou a situação sem perder a compostura. Ela afirmou que em centros de convenções corporativas daquele nível, só eram atendidos um público de alta classe, que geralmente chegam de carros de luxo, limusines e até de helicópteros, pois havia um heliporto no terraço, e assim o salão tinha que manter sua reputação. Então ver os camarins das celebridades dos eventos era algo impossível de acontecer para alguém que entrou sozinho pela porta, tendo chegado a pé, com aquelas roupas velhas e tênis usados. Sofia encerrou, perguntando se o senhor tinha lhe entendido. Thomas ouviu tudo pacientemente, mas seu olhar de decepção e cansaço só aumentou com cada frase que a recepcionista pronunciava. Quando a mulher parou de falar, ele afirmou que ela estava enganada, e que tudo que ele queria era ver como era a acessibilidade dos camarins. Porém, Sofia se limitou a dizer que não era assim que as coisas funcionavam ali. Thomas então pediu para falar com o organizador do evento,
mas quem apareceu foi o supervisor do centro de convenções, que se chamava Dylan, o qual se apresentou sem estender a mão para o senhor de idade. Sofia imediatamente contou o que estava ocorrendo, e Dylan não deixou de olhar o homem nos olhos em momento algum, mantendo uma postura de autoridade superior. Ele deu razão para Sofia, e afirmou para o velho que se ele realmente quisesse ver os bastidores daquele salão de eventos, teria que se tornar uma celebridade, mas até lá, pediu para os seguranças acompanharem o velho até a porta de saída. Thomas ainda tentou argumentar, e novamente pediu para falar com o organizador do evento, mas o segurança lhe segurou pelos braços, e sem grande esforço fez com que o velho caminhasse para a porta de saída. Porém, Dylan pediu para que o segurança parasse. O velho imaginou que enfim aqueles funcionários teriam percebido o erro que estavam cometendo, mas infelizmente ele estava enganado. O supervisor pediu para o segurança retirar o velho pelas portas dos fundos, pois haviam algumas pessoas e repórteres do lado de fora da porta principal, e não pegaria bem que aquela cena fosse estampada nas páginas dos jornais e sites, no dia daquele grande evento. Assim, o enorme segurança conduziu o idoso, sem qualquer dificuldade, por um corredor até os fundos do centro de convenções. Thomas protestava veemente dizendo que todos estavam cometendo um grande erro, e insistia em falar com o organizador do evento. Contudo, o segurança só pensava em cumprir a ordem do supervisor. Quando eles chegaram próximo do almoxarifado, deram de cara com Kevin, que estava guardando um carrinho com materiais de limpeza. Ao ver aquele brutamontes usando a força contra um velho, ele pediu para que parasse com aquilo. O segurança acatou o pedido daquele jovem, e soltou o idoso, pois sabia que ele era amigo do proprietário, mas afirmou estar cumprindo as ordens do supervisor. Entretanto, o jovem afirmou que não importava de quem era a ordem, pois não era daquela forma que se tratavam as pessoas ali, principalmente um idoso. Kevin falou que acompanharia o senhor até a saída, pois já tinha terminado seu turno, e o segurança saiu resmungando que o velho era sua responsabilidade agora, e queria falar com o supervisor. Kevin se virou para o velho senhor, e erguendo a sua mão, se apresentou. O idoso apertou-lhe as mãos, e disse que seu nome era Thomas, porém logo em seguida ele fechou os olhos e teve um pequeno desequilíbrio. Prontamente o jovem lhe segurou, e pegou uma garrafinha de água mineral que estava em sua mochila, e deu para o velho beber. Thomas estava se recompondo, e agradeceu ao garoto. Kevin disse que aguardaria até que ele estivesse totalmente bem, pois estava indo para casa, mas que poderia pegar o próximo trem do metrô. Os dois caminharam lentamente até uma praça do outro lado da rua, e sentaram em um banco de cimento. Assim que começaram a conversar, dois colegas de trabalho de Kevin, que estavam do outro lado da rua, em tom de sarcasmos, gritaram perguntando se ele iria abrir um asilo. Thomas não entendeu aquela insinuação, então Kevin contou que ele morava com sua mãe, seu pai e sua avó materna, e assim ele não tinha tempo para sair com seus amigos, pois além do trabalho, ele estudava e ajudava sua mãe a cuidar de sua avó, e de seu pai, que havia sofrido um acidente de trabalho em uma siderúrgica. Ele contou que no dia do acidente com aquelas chapas de ferro, a perna esquerda de seu pai foi instantaneamente amputada, e após ser levado com urgência para o centro cirúrgico, os médicos conseguiram estancar a hemorragia. Mas ficar sem uma perna foi um grande trauma para seu pai, que ainda assim estava grato por ter sobrevivido, e ele acreditava que ainda teria um futuro promissor. Contudo, há 8 meses seu pai vem tentando conseguir uma prótese, junto ao sistema de saúde, já que eles não tinham dinheiro. Logo depois do acidente, aquela siderúrgica pediu falência, não pagando o acerto ou a indenização para seu pai James. Assim, era Kevin quem mantinha a casa, com seu salário de faxineiro. Kevin contou que eles viviam em uma velha casa na periferia, mas que o metrô passava a menos de 2 quarteirões. Thomas, ouvindo a história de Kevin, viu um olhar esperançoso e obstinado no jovem, mesmo com todas aquelas adversidades, e ele reviu em seus pensamentos a sua própria história. Quando o jovem lhe convidou para jantar com seus pais e sua avó, o idoso não esperava por aquilo, e ficou sem reação. A princípio ele estava exausto, e não tinha resolvido a situação no centro de convenções, mas decidiu que ainda haviam pessoas que valiam a pena conhecer melhor, e aquele jovem lhe parecia uma destas pessoas. Os dois entraram na estação do metrô, não demorou muito, e eles chegaram na casa de Kevin. O jovem abriu a porta e seus parentes o estavam aguardando para jantar. Todos ficaram surpresos com o idoso.
Mas seus pais sabiam que Kevin tinha um enorme coração, e eles receberam Thomas como uma celebridade. Durante o jantar, a conversa foi descontraída, e não se ouviu qualquer reclamação quanto aos infortúnios ocorridos recentemente com o pai de Kevin. Assim que terminaram o jantar, os homens foram para a varanda, enquanto a avó foi dormir, e a mãe foi retirar a mesa. Thomas, vendo que James andava com muita dificuldade com suas muletas, pediu licença para perguntar se ele já tinha conseguido a prótese. O pai respondeu que seus pedidos tinham sido recusados, mas que ele havia recorrido, e com uma expressão otimista, afirmou ter esperança que tudo daria certo, para ele poder voltar a trabalhar, pois teria um emprego de porteiro lhe aguardando. Thomas percebeu que há muito tempo não se sentia tão descontraído, e à vontade em uma conversa, como as que ele teve nas últimas horas. Ele conseguiu descansar e se desestressar, e o que tinha ocorrido no centro de convenções já não lhe causava sofrimento. O idoso viu as horas no relógio da parede da sala, já passava das 10 horas, e ele precisava ir embora. Thomas pediu para usar o telefone, ele passou para alguém o endereço daquela casa, e 30 minutos depois, parou na porta um luxuoso carro de aluguel. O idoso agradeceu toda a hospitalidade, além das prazerosas conversas que tiveram, e agradeceu principalmente a Kevin que havia lhe ajudado, sem o conhecer e sem qualquer interesse. Ao verem o idoso entrando naquele carro luxuoso, Kevin e seus pais acharam estranho, pois aparentemente aquele homem não parecia ter condições de pagar nenhuma passagem de metrô. Mas aquilo não importava, pois eles tinham certeza que fizeram o possível, para o idoso se sentir respeitado e querido. No outro dia, Kevin foi para o trabalho, pois era noite de um grande evento, e ele estava escalado para manter os camarins organizados, e para atender eventuais solicitações dos palestrantes da noite. O evento daquela noite era muito aguardado pelos empresários mais ricos da cidade, e também por empreendedores que estavam trilhando o caminho do sucesso. Todos os ingressos foram vendidos, e o centro de convenções estava completamente lotado. Naquela noite 5 palestrantes iriam contar suas experiências profissionais, contando suas trajetórias até chegarem ao sucesso profissional e econômico. Kevin estava em seu posto, quando Sophia e Dylan passaram por ele, fazendo a última conferência nos camarins, pois os palestrantes já estavam chegando. O supervisor lhe olhou com ar de menosprezo, pois sabia que ele tinha lhe afrontado, quando pediu para o segurança soltar o idoso. Eles foram para a recepção receberem as estrelas da noite, que estavam chegando em seus carros luxuosos, e foram entrando pela porta principal do centro de convenções. O último palestrante também chegou em um carro de luxo, e caminhou lentamente por aquele saguão. Apesar de ser um senhor de idade, o homem estava vestindo um impecável terno exclusivo, e usando sapatos visivelmente novos e de bom gosto. O palestrante estava usando uma barba perfeitamente alinhada, e um penteado sofisticado. No meio do saguão, o homem foi recepcionado pelo Sr. Scott, que além de ser seu amigo, era o dono do local, e o organizador do evento. Quando eles chegaram na recepção, Sophia e Dylan ficaram pálidos, eles não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Thomas era o palestrante principal daquela noite, ele era um bilionário investidor em ações. O idoso olhou para os dois, e contou para Scott o que tinha acontecido no dia anterior. Ele disse que gostou muito da estrutura do centro de convenções, mas o tratamento que recebeu do supervisor, da recepcionista e do segurança, eram inaceitáveis em qualquer lugar, principalmente em um local renomado como aquele. Dylan e Sophia tentaram se explicar, mas Thomas foi enfático ao dizer que eles não lhe deram oportunidade para se identificar, e que o julgaram apenas por ele estar usando roupas usadas e um tênis usado. Ele disse que gostava de usar roupas e sapatos usados, por serem mais confortáveis para caminhar, mas eles rudemente não lhe deram ouvidos, e o expulsaram pela porta dos fundos. Thomas afirmou que, aproveitando sua caminhada matinal, foi ao local do evento, simplesmente para ver como era a acessibilidade dos camarins, pois ele era idoso, e não podia subir escadas, ou ter qualquer outro obstáculo até o palco de apresentação. Scott ficou vermelho de vergonha, e furioso com seus funcionários, mas ali não era o momento, nem o local apropriado para resolver aquilo. Então ele levou pessoalmente Thomas até seu camarim. As palestras iniciais foram um sucesso, e o público ansiava pela palestra do Sr. Warren. Thomas Warren era um empresário bem-sucedido que desde cedo entendeu que precisava ganhar dinheiro. Assim,
Para complementar os 5 centavos de dólar que ele recebia por semana de seus pais, virou entregador de jornais de porta em porta, e vendedor de tudo que conseguia carregar, de chicletes a refrigerantes. Aos 13 anos ele começou a investir em ações e, após se formar, não parou mais de investir, e se tornou um bilionário. Sua história era uma inspiração para todos no mercado financeiro, principalmente por ele nunca ter esquecido sua origem pobre, e por evitar ao máximo expor sua imagem na mídia. Quando a palestra terminou, Thomas foi aplaudido de pé, por vários minutos. Então ele voltou para o camarim, e pediu para chamarem Kevin. O jovem estava admirado, por ter recebido uma pessoa tão importante, em sua humilde casa. Porém, foi Thomas que lhe agradeceu, por ele ter lhe mostrado, que sempre existirão pessoas boas dispostas a ajudar o próximo sem querer nada em troca. O bilionário disse que o jovem e sua família tinham lhe renovado a esperança na humanidade, e aquilo lhe deu uma nova energia, para continuar e ampliar os projetos sociais, que ele mantinha de forma anônima. Thomas perguntou para Kevin, se ele queria ser seu assessor particular. Ele disse que se o jovem se esforçasse, com a mesma dedicação e integridade demonstrada no dia anterior, com certeza, ele também conseguiria ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e financeiramente. O bilionário também disse que pagaria a prótese do pai de Kevin, e que se eles quisessem, ele estava precisando de pessoas de confiança para trabalharem em um novo centro de apoio a jovens carentes, que estava abrindo na cidade. O jovem aceitou imediatamente, mas disse que precisava falar com seu patrão Scott, que havia lhe confiado aquele emprego. Thomas respondeu que podia deixar, que ele resolveria com o Scott, pois ele tinha outras questões para resolver com ele. No outro dia, Thomas voltou ao centro de convenções, e ao encontrar-se com Scott, disse que já tinha deixado para trás o que tinha ocorrido, mas que ele queria contratar Kevin. Scott afirmou que também tinha visto algo de especial no jovem, mas concordou que seu futuro estaria em boas mãos. O diretor também contou que mais cedo tinha dado uma oportunidade para Sofia, Dylan e o segurança se redimirem de suas ações. Porém, somente o segurança aceitou fazer um curso de atendimento ao cliente, e assim ele viu que o arrependimento dos outros não eram sinceros, então teve que demiti-los. Mas estava grato, pois não queria em sua equipe pessoas que agiam daquela forma com quem quer que seja. Com o tempo, os pais de Kevin mostraram corresponderem à confiança que Thomas tinha por eles, e o jovem faxineiro estava cursando a faculdade de economia, e já trilhava o mesmo caminho de sucesso, de seu amigo e mentor, Thomas Warren. Se você gostou desse vídeo, peço por gentileza que compartilhe com seus familiares e amigos, não deixe de se inscrever e de deixar o seu gostei. Obrigado e até a próxima história empolgante.